Oi, pessoal de Gaspar e região, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje estamos começando o novo programa Café com Mari Barbieri. Estou aqui com uma super convidada, a Ana Luísa, ela é nutricionista. Seja bem-vinda, Ana, ao nosso programa. Obrigada, Mari, pelo convite, tá lindo o estúdio, obrigada por essa oportunidade. Eu sou Ana Luísa, sou nutricionista, trabalho com as crianças, né, para ajudar na alimentação saudável, né, no hábito alimentar delas. Qual é a faixa etária dos seus pacientes? Normalmente os pacientes são de 1 a 8 anos, que é onde ocorre uma maior dificuldade em relação à aceitação alimentar, né? Eu trabalho principalmente com a questão da seletividade, mas também trabalho com a questão do sobrepeso, obesidade, né, alimentação saudável de uma maneira geral. Então, eu tenho uma pergunta que tem acontecido muito lá na nossa clínica. Os pais questionam bastante a gente. Os pacientes, alguns, eles estão tendo dificuldade de aceitar alimentos novos, como, por exemplo, mastigar carne, frutas com casca, verduras, muitas vezes tendo mais preferência por alimento mole, como polenta, purê, um arroz amassadinho, né? O que eu posso orientar para essa família? Que dicas que você tem para esses pais? Primeiro é importante observar, né, que os pais observem como está a criança, né? Como é que ela está se comportando na mesa, se tem algum alimento que faz com que ela acabe tendo que sair do ambiente por conta daquele alimento. Às vezes tem alimento que a criança não tolera de jeito nenhum, nem estar no mesmo ambiente, né? Então é importante começar a observar essas questões, observar se tem uma questão relacionada à consistência do alimento, à textura do alimento, se é um alimento crocante, né? Se ela só está recusando um alimento crocante, pode ser alguma coisa relacionada à mastigação dela, que precisa ser investigado. Às vezes ela não consegue mastigar, né, e precisa ter estímulos para isso, né? Pode ser que esteja relacionado também a uma questão dentária, então tem que ser investigado, né? Muitas vezes o ambiente também faz com que a criança não aceite determinados alimentos, né? Ou seja, às vezes ocorre muito da família direcionar que aquela alimentação é da criança, né? E às vezes a família não participar junto com a criança na refeição. Né? Sentar na mesa junto com a criança, acabar fazendo, primeiro come a criança, depois os adultos comem. Isso, porque às vezes a rotina mesmo da família faz com que a criança acabe sendo servida antes, né? Para facilitar isso, né? Para a mãe dar conta de tudo que precisa, né? Mas muitas vezes faz com que, principalmente quando é um alimento novo, existe uma defesa no nosso corpo, né? O corpo, ele começa a identificar que é um alimento novo e começa a ficar com receio. Pode ser que esse alimento acabe dando algum mal-estar na criança, sendo envenenado, enfim. O próprio corpo, ele sinaliza isso para a criança, sem a criança perceber, é lógico, e ele começa a dar esses sinais. Um alimento novo, talvez ele te faça mal. E a criança acaba recusando. Principalmente se não tem algum outro adulto, né, alguma outra pessoa que consuma junto com ela. Então, primeiro ela vai querer que alguém consuma, alguém da segurança dela, para daí ela se sentir segura em relação àquele alimento e ter coragem de tocar, de cheirar, de querer, então, provar e até mesmo comer. Então, pode acontecer, por exemplo, os pais não comem verdura, mas eles querem que a criança coma. Isso acontece? Sim, isso acontece. Às vezes tem muita questão, é importante para você, né, para o meu filho, para ele poder crescer, se desenvolver bem. Existe às vezes essa consciência, mas muitas vezes os pais não têm esse hábito, não tiveram esse hábito já na infância, né, com os seus pais, e acabaram que, às vezes até por algum trauma mesmo, né, se traumatizaram ou provaram e não gostaram naquele momento e não foi oferecido novamente, né? E
às vezes a pessoa ela passa a vida adulta dela achando que ela não gosta daquele alimento. E na verdade, se ela provar novamente, talvez ela chegue a comer e a gostar, né? Então, às vezes isso fica enraizado na pessoa e tem que ser trabalhado. Por isso que assim, se a criança ela começa a ter uma diminuição, né, em relação aos alimentos, em relação à variedade, quantidade, né, por mais de 30 dias, a gente já recomenda que procure uma ajuda profissional, porque isso vai se arrastando e vai virando um ciclo de recusa alimentar, né? Porque os pais acabam insistindo, tentando de alguma forma e contornar. Às vezes até traumatizando a criança, né? Obrigando, não, tem que comer. Isso, e pressiona, né? E tenta de alguma forma, às vezes até recompensando, né? Dando algum brinquedo para ela, se ela comer, ou dando, ou supervalorizando algum alimento, por exemplo, as guloseimas. Se você comer tudo que tem no prato, eu vou te dar um doce, eu vou te dar um bolo. E isso acaba piorando o ciclo da recusa, né? A pressão a insistência faz com que a criança cada vez recuse mais os alimentos, né? E acabe valorizando outros alimentos e acaba não tendo uma relação boa com os alimentos, né? E isso na fase adulta vai ser prejudicial, porque ela vai muitas vezes achar que para ela se sentir bem, ela precisa comer um doce, né? Ai. Isso acontece comigo, inclusive. E muito do comportamento que a gente teve na infância, que nos foi orientado, estimula hoje a gente não ter uma boa relação com os alimentos. Por exemplo, a mãe forçar a criança a comer tudo que tem no prato, né? Hoje muitas vezes a gente olha para o nosso prato, enquanto a gente não raspou o prato, a gente come, né? E acaba esquecendo dos sinais de fome e saciedade. E o que a gente tem que fazer é ensinar para a criança esses sinais. E aí, como é que está? A barriga ainda está vazia, a barriga já está cheia, ainda está sentindo fome, né? Tá conversando com ela para ela estar identificando esses sinais. Se a gente percebeu que ela comeu um pouco a menos do que o normal, tá conversando com ela, né? E não tá oferecendo outros alimentos para vamos supor, no sentido de ela comeu pouco, ela não vai ter os nutrientes suficientes, energia suficiente, e eu dar outro alimento fora que está na mesa. Isso vai fazendo com que a criança acabe, às vezes, por exemplo, trocando um almoço, né, um prato aí cheio de carne, arroz, salada, por leite, por uma vitamina, que acaba sendo mais fácil para ela estar ingerindo, né, tá comendo. Então, isso vai fazendo com que a criança não tenha o estímulo da mastigação e acabe ficando cada vez preferindo mais alimentos mais líquidos, mais pastosos, né, que são de mais fácil mastigação. Inclusive, a falta de mastigação, a flacidez dessa muscula também atrapalha na produção da fala. A gente recebe bastante crianças que têm aquela língua mais solta, que o músculo é mais flácido pela falta da mastigação. Outra coisa que eu queria te perguntar, quais os prejuízos que uma criança que não come carne, proteína, verdura e fruta pode ter já na idade precoce dela, assim, digamos, por volta de uns 5 anos? A criança seletiva, a gente avalia muito a questão do grau de seletividade, né? Então, se ela não come um grupo alimentar, por exemplo, a questão dos alimentos construtores, né? Aí a questão de proteína, feijão, ovo, então ela pode ter prejuízo no crescimento dela, né? Crescimento de uma maneira geral, tanto crescimento dos ossos, crescimento da questão do cérebro dela, o desenvolvimento dela, né? Ela precisa ter células suficientes e ter nutrientes suficientes para se desenvolver bem, né? Às vezes acontece muito em consultório da criança não comer nenhum tipo de fruta e verdura. Isso também vai afetar e a gente vai aí começar a buscar alternativas
para que a criança ela receba esses nutrientes de alguma outra forma. O que também me preocupa às vezes em consultório é que eu recebo mães que acabam dando suplemento alimentar para a criança. Sem ter passado por uma avaliação precoce. Isso. E os suplementos, muitas vezes, eles não têm um equilíbrio nutricional, né? Então, por exemplo, tem tanto a deficiência de algumas vitaminas, nem a vitamina B, no caso das crianças que não comem nenhum alimento de origem animal, né? Elas podem ter esse tipo de deficiência e podem ter a perda de apetite. Porém, com o suplemento alimentar, principalmente está presente a vitamina A. E a vitamina A em excesso, ela também pode provocar a perda de apetite. Olha só. Então é bem importante que se faça uma avaliação, né, junto com um profissional, uma nutricionista, para que não ocorra nem o excesso, né, de vitaminas e minerais, de nutrientes, ou a questão da falta também, né, a deficiência deles. Eu também observei que aqui no nosso cenário você trouxe elementos do teu trabalho. Fala um pouquinho pra gente. Aqui tem o Léo, ele é um mascote bem famoso, que me ajuda nessa missão junto com as crianças, né? Eu sempre procuro no consultório trabalhar atividades tanto com as crianças, né, de forma mais lúdica, né, através dessas brincadeiras, de jogos, né, atividades que motivem aí a criança a estar tocando nos alimentos, a estar conhecendo esses alimentos. E depois, com isso, a gente também começa a trabalhar com alimentos também in natura, né? Para que a criança comece a se familiarizar com esses alimentos, porque trabalhando com os alimentos fora dos horários da refeição, ela acaba se sentindo mais segura e no momento da refeição ela acaba aceitando melhor esses alimentos também. Também tenho atividades com os pais e atividades em família. Então, com todas essas atividades, a gente consegue trabalhar toda a questão da motivação da criança, né, e da família, uma organização melhor para que a alimentação seja saudável, mas não comprometa a rotina familiar também, né, que consiga aí ter questões práticas para que não se abandone, né, que não seja só um momento, mas que isso perdure, né, para o resto da vida. E agora com vocês, as dicas da Mari Barbieri. A dica de hoje é sobre como desenvolver a fala do seu filho. Então vamos lá. Aproveitar os momentos de maior atenção da criança. Eliminar a concorrência, o celular, a televisão ligada, muitos brinquedos espalhados pela sala. Escolhe 2, 3 brinquedos, utiliza frases simples, como por exemplo, dá pra mim a bola, quero água. Outra coisa importante, na hora do banho, nomear partes do corpo, vamos lavar a mão, o pé, a boca. Muitas vezes a criança, no primeiro momento, ela vai só observar, mas com a continuidade desses estímulos, aos poucos ela vai começar a falar mã de mão, o pé, bó de bola. Outra coisa, utiliza entonação e articulação com a criança, fazendo que ela fique interessada em olhar para você. A criança precisa sentir a necessidade de falar. Então, se o pai e a mãe entrega tudo para a criança, acaba que a criança não percebe que ela precisa falar, ela precisa se comunicar. Então, por exemplo, se você sabe que o teu filho está querendo água, oferece para ele um copo de água e um pedaço de pão. Olha para ele e diz: o que você quer? Aponta, pega o dedinho dele, aponta para a água. Ah, você quer água. Agora eu vou te dar água. Sempre reforçando o que a criança deseja. Cantar música, contar histórias. Isso também faz com que ajude no desenvolvimento da linguagem. E neste mês de maio, a gente tem uma homenagem para as mães dos meus pacientes e também para a minha mãezinha querida.
Mãe, você é aquela que supriu sempre as minhas necessidades. É aquela que me deu vida, amor, cuidou, enxugou as minhas lágrimas, corrigiu meus erros, me levantou dos meus tombos, me deu muitos conselhos, disse não na hora certa também. É uma grande amiga, é pai, é mãe. Você é a única pessoa que consegue ser todas ao mesmo tempo. Você comemorou todas as minhas conquistas, porque também eram suas conquistas. Para essa mulher incrível, eis a minha declaração incondicional de amor. Beijo a todas as mamães. Queria agradecer a sua presença aqui hoje, agradeço por ter aceitado o nosso convite. Mari, eu que agradeço, desejo muito sucesso para você. E só para lembrar, eu atendo na Fisioclinic, uma vez por semana, na quarta-feira à tarde, atendo crianças, principalmente em relação à questão da seletividade alimentar, sobrepeso, obesidade e alimentação saudável de uma maneira geral. Meu contato é 47-984-11-7318. Me acompanhem também no Instagram. É isso aí, então, se você tiver alguma dificuldade, precisando avaliar o seu filho, entre em contato com a Ana Luísa, nutricionista. Muito obrigada mais uma vez, Ana Luísa. E para você que está acompanhando o nosso canal, o nosso agradecimento. Hoje estamos finalizando o nosso segundo programa. E se você tem alguma dúvida, algum assunto que queira que a gente aborde aqui, manda lá no nosso Instagram, no nosso direct. Obrigada!